Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso. O meu nome é Francisco Martins e esta semana aprovámos uma moção de confiança que manteve os nossos comentadores no lugar de sempre. Connosco temos por isso o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Como estão, meus caros? Olá Francisco, um abraço para o Rui e para todos. Grande abraço, Tomás, e cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Temos vários temas em carteira para este episódio e a propor que começássemos por quem está na liderança do campeonato. Numa fase de ioquero-dependência agravada, o Sporting venceu o Famalicão por 3-1 em Alvalade. Por muito que a equipa verde e branca tenha estabilizado quando Kenda se posicionou sobre a direita e Jenica também entrou para a esquerda, Rui, neste momento o Sporting despiu os preconceitos e está desenhado para potenciar ao máximo o sueco? Sim, claramente, e este jogo não fugiu muito à regra, até por ter também terminado por 3-1. O Sporting voltou a marcar cedo, desta feita não foi na sequência de um lance de bola parada, mas foi a capacidade do Gyökeres ganhar a profundidade e desorganizar por completo a organização defensiva da equipa do Famalicão, e depois o cruzamento para uma primeira finalização que o Trincão acabou por não conseguir, e ainda bem no caso para o Sporting, porque o Fresneda depois acaba por atacar o segundo poste em mais um movimento que foi trabalhado e tem sido trabalhado pelo Rui Borges e que vale para o Fresneda, creio que o terceiro golo ao serviço do Sporting, que não deixa de ser curioso para um jogador que não tinha marcado qualquer golo na carreira. Mas esse aspecto tem sido também importante para o próprio Fresneda, ainda que me pareça que com o Sporting mais próximo do 11 ideal e com o regresso das lesões, que o Fresneda vai acabar por cair do 11 inicial, e até já houve uma indicação nesse sentido na conferência final do Rui Borges. A partir daí voltamos a ver... Ele que esteve perto de deixar o clube mesmo. Sim, exatamente. E sobretudo há um aspecto que volta a ser importante. O Sporting em vantagem teve dificuldade para controlar e dominar o jogo com bola e surgiu um Famalicão afoito, principalmente na primeira parte, com o Gustavo Sá em muito bom plano. Acho que comprova mais uma vez que é um jogador para um patamar superior ao do Famalicão. Tem uma primeira grande oportunidade através do Gustavo, na sequência de um cruzamento do Rafa com o Sporting, mesmo com Yulman e Morita na zona intermediária, é ter dificuldade para ter bola, e esse aspecto eu creio que o Sporting precisa de melhorar muito, e não vai ser, obviamente, nesta paragem que isto irá acontecer, será com o decorrer da competição das últimas 8 jornadas do campeonato, mais os 2 jogos da taça, antes de uma final da taça em que poderá chegar se eliminar o Rio Ave. Mas salientar-te isso, depois a equipa do Famalicão consegue chegar à igualdade, é um lance mais uma vez incompreensível do Diomande, torna-se cada vez mais repetitivo. O Diomande é claramente o melhor central pelo meio da equipa do Sporting, não tenho dúvida absolutamente nenhuma em relação a isso, mas não pode cometer lances tão negligentes como aquele em que dá praticamente uma castanhada, se quisermos, no Seik, e que... A maior parte dos erros que comete não são técnicos nem de leitura, são de pura impetuosidade. Exatamente, e é sobretudo uma questão psicológica que eu creio que o Sporting precisa trabalhar com ele, porque são desconcentrações, ou se quiseres, tal como dizias e muito bem, excessos de agressividade sem sentido nenhum, e sobretudo num tipo de lance, quando há uma sequência de uma bola parada, ele tende a ter este tipo de comportamento que é absolutamente absurdo. E o Famalicão, do meu ponto de vista, até com justiça, face àquilo que foi o desenrolar da primeira parte, acabou por chegar ao intervalo com um empate. Na segunda parte, creio que há um ascendente claro do Sporting, o que ainda mesmo antes da entrada do Catamo, sobretudo na sequência de lances de bola parada, começou a surgir mais sobre o corredor direito. É aí que ele deve jogar, não tenho qualquer margem para dúvida, apesar de ser o melhor avançado interior do Sporting pela esquerda, sem pote, é óbvio que ele, a partir da direita, sente muito mais confortável para estabelecer as diferenças, estabeleceu-as mesmo antes da troca definitiva e a entrada do Catamo, que o colocou como ala direito. Tem uma excelente jogada individual que o Karevic acaba por defender com um enorme esforço, e depois o Sporting consegue chegar e na sequência de um domínio e de ter sido mais forte no início da segunda parte, através de uma grande penalidade, no único lance
lance positivo do meu ponto de vista do Maxi Araújo, que fez um jogo muito mau, a conseguir conquistar a grande penalidade que o Gyökeres transformou no 2-1. E a partir daí, o jogo parecia-me que finalmente poderia estar algo controlado pela equipa do Sporting, mesmo mais uma vez baixando, do meu ponto de vista, demasiado as linhas, até que o Maxi Araújo comete aquele erro que é completamente absurdo. O Gustavo Sá estava de costas para a baliza, ainda no seu meio campo, e ele não tem nada que fazer aquele tipo de entrada, colocou em risco a situação do Sporting na partida, porque a partir daí houve um claro ascendente da equipa do Famalicão. O Famalicão tem uma grande oportunidade pelo Sorriso, e mais uma vez vemos o Rui Silva a ter uma intervenção que provavelmente nenhum dos outros guarda-redes do Sporting, o Israel ou o Kovacevic, que já saiu, a tiveram quando houve momentos deste tipo, e fez a diferença a defender para canto o remate do Sorriso, e um bocadinho contrariando aquela que era a corrente do jogo, o Sporting acabou por urdir um lance ofensivo bastante interessante do meu ponto de vista, com o Quaresma a trocar a bola com o Yulman a ter a sagacidade para encontrar o Trincão a buscar o Gyökeres, e cá está, o Gyökeres a ter o tal peso determinante, 2 assistências e 1 golo, a assistir o Catamo ao segundo poste, e o Sporting a dar a machadada na partida. O Famalicão deixa uma imagem positiva, é uma equipa claramente em crescendo nas últimas jornadas, e isso também tem a ver com o desenvolvimento da ideia do treinador, que me parece que, do ponto de vista ofensivo, tem feito a equipa crescer. Creio que ganha novamente com a reincorporação no 11 titular do Top Beats, porque é um jogador que, apesar de tudo, e independentemente do Mateus de Amorim parecer um jogador extremamente interessante, tem mais algo a oferecer e, sobretudo, é um jogador mais batido. Depois, obviamente, e volto a reforçar a ideia do Gustavo Sá. O Gustavo Sá é um jogador que está num momento e, sobretudo, numa fase da carreira ainda muito jovem, mas já completamente talhado para dar o salto, e é o próximo médio, provavelmente, da equipa do Famalicão a garantir uma transferência. O Sporting, mais uma vez, não fez uma exibição consistente, viveu muito das acelerações do Gyökeres e de buscar o Gyökeres na profundidade, mas sobretudo gostei mais da segunda parte do Sporting, até a expulsão do Maxi Araújo, principalmente com o fixar do Kenda na ala direita e com toda aquela liberdade que ele tinha com o Ruben Amorim para fazer as diagonais para o espaço interior. Obviamente também aqui uma referência, quer ao Yulman, quer ao Morita, percebe-se que não estão nos 100%, o Morita até a acusar algum desgaste, mas é completamente diferente ter os dois jogadores como médio centro, e será com eles que o Sporting irá definitivamente atacar o último terço da temporada, um bocadinho menos que o último terço já, mas contando também com os jogos da Taça, será mais o último terço, porque são claramente dois jogadores distintivos, dois jogadores que se complementam, e creio, isto sem qualquer menosprezo pelos outros jogadores que atuaram nessa posição, nomeadamente o Dibas, e o Dibas acabou por ser depois na parte final alternativa ao Morita na posição, mas creio que a equipa do Sporting está a aproximar-se cada vez mais de um 11 base, que é o 11 base muito próximo daquele que o Ruben Amorim utilizava, e acredito que com a entrada do Pote acabará por ser praticamente o mesmo 11 base, e confirma-se de forma, creio que definitiva, mas já não tínhamos grandes dúvidas, que o Rui Borges abdicou claramente do 4-2-3-1, do 4-3-3, ou provavelmente em algumas situações do 4-4-2, para se fixar no 3-4-2-1, que é onde os jogadores se sentem claramente mais confortáveis. Tomás, falta capacidade para o Sporting ter bola, ou também não há grande vontade fruto das circunstâncias? Eu atribuo à crise de jogo dominante do Sporting um pensamento conservador e não uma incapacidade. Por isso, e podemos olhar para o período em que o Sporting sofreu mais no jogo, que foi depois dos 15 minutos iniciais, que são bem conseguidos por parte da equipa de Alvalade. Após a recuperação, a tentação é sempre verticalizar o jogo diretamente para Gyökeres, nunca é voltar para trás, acalmar o ritmo, preservar a posse de bola, ou raramente isso acontece. Portanto, essa ideia de verticalidade está muito presente quando a equipa, consciente ou inconscientemente, baixa as linhas e procura um jogo mais direto para Gyökeres. Depois tem um avançado que de facto faz as diferenças nos três corredores, porque na primeira parte mais para o lado esquerdo, e foi aí que desequilibrou várias vezes, incluindo no golo inaugural. Na segunda parte, com o deslocamento de Kenda para o lado direito, Gyökeres já passou a fazer movimentos para o corredor direito em profundidade. Aliás, acontece no momento do 3-1, acontece no lance que dá a grande penalidade
sobre Maxi Araújo, com movimentos também em profundidade para apanhar o passe longo de Kenda. Por isso há esta capacidade de explorar as movimentações de Gyökeres de dentro para fora muitas vezes e surpreendendo o adversário dessa forma. Agora, expõe-se também, e isto especialmente no momento de intranquilidade defensiva, o Sporting tem tido muitas expulsões, muitos penaltis ou autogolos, ou enfim, erros grosseiros por parte dos jogadores mais recuados, que permitem aos adversários também sentir que estão sempre dentro da partida e da discussão pelo resultado. Isso, mais uma vez, não foi exceção, porque, e respondendo à tua pergunta diretamente, o Rui Borges tinha claramente dinâmicas identificadas para este jogo e tem tido também para outros jogos. Olhando para o lado esquerdo, o Kenda recebeu muitas vezes aberto, com o Maxi Araújo a desmarcar-se por dentro, e o Maxi Araújo teve 2 oportunidades claríssimas no final da primeira parte, precisamente porque há essa liberdade para entrar em zonas de finalização, com o Kenda mais aberto a jogar como extremo. Morita, que no 4-3-3 era um médio de base, que aparecia lateralizado para construir, agora já tem novamente a chegada à área com movimentos de ruptura para surpreender. E tem uma belíssima oportunidade na segunda parte. Precisamente, as dinâmicas existem. Em cima da linha de golo, curiosamente foi ponta de lança que acabou por salvar naquela altura, creio que seria provavelmente o 3-1 para o Sporting, se não me engano. O Sporting teve mais oportunidades. Sim. E foi um vencedor que se justificou, embora com mais sofrimento do que poderia imaginar naquele início do jogo. Mas, mais uma vez, diria que a base dos problemas que o Sporting tem tido e dos jogos mais divididos que vão acontecendo está num certo conservadorismo. Eu não sei se é exatamente um tema exclusivo de treinador, pode haver também um certo, enfim, uma certa proteção dos jogadores em função da gestão das lesões que vão existir no plantel. Não sei exatamente e perceberemos com o tempo, mas claramente a ideia com o Rui Borges passa muito por explorar ao máximo Gyökeres, e Gyökeres está a devolver toda a qualidade com golos e com um rendimento tremendo em todos os momentos. Depois, há um grande momento do Famalicão também na partida, e é justo que se diga, ali entre os 15 e os 30 minutos, aproveitando também o recuo do Sporting. Por exemplo, o Topic chegou demasiado à vontade no meio campo, o Famalicão conseguiu encontrar muitas vezes o espaço nas costas dos médios. É uma equipa que tem a capacidade de formar triangulações por fora muito interessantes. Aliás, o Hugo Oliveira, e falou disso na conferência de imprensa, tem um processo muito autocentrado e cada vez mais reconhecível nesta equipa famalicense, e cada vez mais vemos treinadores na Primeira Liga que olham mais para a própria equipa do que até para o adversário. Isso é de elogiar claramente. E pelo corredor direito, com o Rodrigo Pinheiro em bom plano, acho que foi um dos melhores, se não o melhor, do Famalicão, porque causou muitos desequilíbrios com movimentos de aproximação e tem critério no último terço. É um jogador que procura o passe ou o cruzamento atrasado frequentemente, não é um jogador que chega e depois acaba por usar sem critério. Exatamente. Precisamente, e o sorriso com o Gustavo Sá também permitiram algumas combinações, curiosamente, e no jogo anterior o Rafa Soares fez uma grande exibição, aqui não teve tanto protagonismo quanto poderia ter tido, e já agora a presença do Seik como ponta de lança dá uma presença e apoio que o Famalicão não tinha anteriormente, quando era o Aranda a ocupar aquela posição, claramente de desconforto. Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, o Benfica passou por um sobressalto em Vila do Conde. Os encarnados estiveram a vencer por 2-0, mas acabaram por permitir a reação do Rio Ave, que empatou o jogo. Já dentro dos últimos 10 minutos, Bruno Lage foi à Câmara dos Segredos desencantar o mágico Aktürkoğlu, que fez o 3-2 final. Tomás, o erro individual de Florentino que leva ao segundo golo do Rio Ave denota alguma dormência momentânea por parte do Benfica, que podia ter custado caro neste caso? Podia, claramente. Depois do Rio Ave chegar ao 2-2, o jogo estava bastante perigoso para o Benfica, mas é talvez um dos resultados mais injustos do Benfica nesta temporada. Isto porque o Rio Ave nada fez até ao minuto 60 para reentrar no jogo. Aliás, o Benfica criou inúmeras oportunidades. O Rio Ave, além de sofrer sob pressão, nunca conseguiu, através de ataques mais rápidos, atacar a baliza de Trubin. Aliás, esta equipa tem feito exibições muito sonolentas e com dificuldade para contrariar o adversário. Aproveita 2 erros individuais, um mais grosseiro do que outro. Falo obviamente do de Florentino, uma rotação muito displicente por parte do médio centro do Benfica, ou médio defensivo se preferirem, que acaba por custar um golo. Mas antes também há, na origem do livre que permite ao Rio Ave marcar o 2-1, um mau passe de Otamendi que depois termina com a falta de Florentino em zona frontal, mas aí há também uma perda algo displicente de Otamendi, porque nos 70 minutos iniciais foi uma das melhores exibições do Benfica em contexto interno fora de portas. Aliás, acho que Bruno Lage preparou bastante bem a partida, porque neste momento em que não há um claro extremo direito
natural, digamos assim, enquanto o Di Maria não regressa a esta equipa. Amdouni é o jogador que acaba por ter mais conforto também na troca com o Auschwitz, e aconteceu muito essa troca. Em momento ofensivo, Auschwitz abria um pouco a posição para que Amdouni se instalasse como segundo avançado, também com a presença de Bruma por dentro, e o Benfica carregou muito o espaço nas costas dos médios do Rio Ave, um espaço frágil na equipa de Petit, precisamente, e muitas vezes conseguindo ligações de fora para dentro com Carreiras em destaque. Carreiras desta vez mais alto no corredor, conseguiu muitas vezes descobrir Bruma, mas não só. Também Coxo a alimentar essas zonas, além do belíssimo golo que marcou, teve muitas vezes a capacidade de verticalizar e encontrar os homens da frente. Não foi a exibição mais agressiva e inteligente para Pavlidis dentro da área. O jogo pedia-lhe mais que fosse um avançado capaz de identificar cruzamentos, e não foi esse avançado. E falha um golo absolutamente escandaloso. Falha um golo absolutamente escandaloso depois de um trabalho fantástico do Amdouni. E tal como dizias, e muito bem, Tomás, muita mobilidade, e nesse caso o Amdouni até parte do corredor esquerdo e consegue criar o desequilíbrio. Precisamente. Ou seja, o suposto extremo direito acabava muitas vezes por se deslocar até ao corredor esquerdo, e esse lance é paradigmático. Foi algo que nós falamos para já para aí há mais de um mês, com a questão do Bruma muitas vezes sair da esquerda e surgir em zonas de finalização no centro-direita, e com o Amdouni aconteceu neste jogo também várias vezes isso, por causa da tal mobilidade que nós estávamos a falar. E também porque o Benfica tem o lado forte na Sem esquerda, em função da presença de Coxo, da construção a 3 e de Carreiras neste caso. Precisamente, e por isso essa movimentação de Amdouni acabou por ajudar o Benfica a criar uma das melhores jogadas. O registro não mudou muito na segunda parte. Pressão agressiva do Benfica, controle da posse de bola, Rio Ave completamente inofensivo, até aos tais 2 erros que abriram completamente o resultado de forma imerecida para o Rio Ave e para o Benfica noutra perspectiva. Mas a partir do banco o Benfica conseguiu encontrar a vitória com um excelente trabalho de Belotti sobre Ntoy, e depois a desmarcação de Aktürkoğlu. Não tinha um destes momentos já há algum tempo e acabou por ser decisivo. Este é de facto o campo preferido de Aktürkoğlu. Desmarcação de ruptura, finalização. É um jogador que... E o próprio Belotti também, diga-se que Belotti também carregou o jogo e era uma das qualidades que lhe era reconhecida. Belotti muitas vezes conseguiu atrair os centrais adversários, baixando, para depois o Benfica encontrar movimentos de ruptura nas costas, desde logo nesse lance, mas há outro do Leandro Barreiro, que também fez várias desmarcações nas costas para aproveitar o espaço. Por isso, globalmente, acho que foi uma boa exibição do Benfica, uma das melhores ultimamente, com exceção de 10, 15 minutos, quando de facto a intranquilidade tomou conta da equipa e o Rio Ave acreditou que era possível fazer diferente. Rui, Bruno Lage que muitas vezes não acerta tão bem nas substituições, segundo algumas análises que vamos fazendo por aqui. Desta vez parece que as trocas não lhe saíram nada mal. Eu vou contrariar um bocado essa tendência, porque eu acho que quando o Benfica, naquele período mais difícil, ou seja, que é entre os golos do Rio Ave, portanto entre o minuto 64 e o minuto 75, eu acho que ele cometeu um erro ao minuto 74, quando tira os jogadores que lhe podiam dar mais capacidade para ter bola, e era isso que o Benfica precisava na altura, ou seja, o Coxo, o Amdouni e o Pavlidis, por jogadores que não são fortes em ter bola e adormecer o jogo com bola, e acabou por pagá-lo com um erro ofensivo. Aliás, os 2 golos do Benfica acabam de resultar de erros ofensivos, pagou com esse 2-2, e no fundo acaba por ser essa substituição que, do meu ponto de vista, não foi muito bem feita, a dar a vitória de forma clara ao Benfica, porque para além do lance que o Tomás disse, e muito bem, que é o trabalho do Belotti, e buscar o Oshens ao corredor direito, e depois o Oshens ter capacidade para servir o Kerem em zona de finalização, e ele aí é que é claramente diferenciador, a forma como consegue atacar a profundidade e marcar golo, que depois que se repetiu novamente com um ótimo trabalho do Belotti sobre os centrais do Rio Ave, o Bruma a abrir na esquerda e o Kerem a tirar a bola ao poste, que podia ter valido o 4-2. Agora, o essencial da partida é que o Benfica, durante 60, 65 minutos, fez claramente, e nos últimos tempos, a sua melhor exibição mais completa. Não esquecer, obviamente, que o Rio Ave fez uma exibição completamente imberbe, quer a defender, concedendo muitos espaços por dentro do bloco, mas também com muitas dificuldades em defender os corredores laterais, principalmente o corredor esquerdo, onde Carreiras esteve a um nível esdrúxulo. Eu creio que acabou por ser também, se calhar, a melhor exibição em termos individuais por parte do Benfica, e a verdade é que o Benfica na primeira parte sai a ganhar 1-0 com um golo fantástico do Coxo, na sequência de uma recuperação alta, e isso também é importante referir. O Benfica foi uma equipa
que não só conseguiu melhorar o seu jogo em ataque posicional, provavelmente foi a sua melhor exibição em ataque posicional esta temporada, mas volto a frisar, houve de mérito do Rio Ave também nesse aspecto, para além do mérito óbvio do Benfica, mas o Cockchu define e muito bem o 1-0 e mostra claramente que há aqui um aspecto que o Cockchu tem que melhorar, ou seja, o Cockchu de dimensão interna contra equipas, se quiseres, do quarto lugar para baixo, é um jogador, nos jogos de grande dimensão, é um jogador que se apaga frequentemente e isso tem que se tornar diferente, porque é um jogador que custou 25 milhões de euros ao Benfica e que tem que ter um papel muito mais preponderante nos jogos de grande dimensão e não apagar-se por completo. De outra forma, e tal como o Tomás disse e muito bem, para além do golo, foi um jogador que ajudou e muito o Benfica a ligar o jogo, a melhorar o jogo em ataque posicional neste jogo diante do Rio Ave. Na segunda parte, o jogo começou da mesma forma, esperava outro tipo de reação por parte do Rio Ave, mas o Rio Ave tem sido muito isto, ou seja, ou uma primeira parte boa e uma segunda parte muito fraca, ou uma primeira parte muito fraca e uma segunda parte boa. Já contra o Famalicão não existiu na primeira parte, houve alguma reação na segunda parte. Mas é curto para o plantel que o Rio Ave tem, é curto claramente. E Rui, há um grande problema nesta equipa, é que depende muito da construção pelo Tiquenaz, sem dúvida, que é de facto um belo médio e construtor, o Tiquenaz, mas tem umas certas particularidades, não é um jogador muito móvel, não é um jogador que vá buscar o jogo, e o Rio Ave não tem mecanismos coletivos que permitam das duas uma, ou libertar o Tiquenaz para que possa ser referência, ou então encontrar alternativas. Óbvio, mesmo tendo três médios, e estes três médios parecem os três melhores médios do Rio Ave, juntando obviamente o Martim Neto, que não podia jogar porque é jogador do Benfica, o Rio Ave tem soluções para jogar melhor, e isso não me parece haver grandes dúvidas, e por exemplo tem um jogador no banco que é o Tiago Moraes, que muito dificilmente noutra equipa se quisermos, dos 5, 6 para baixo, seria suplente em qualquer outra não equipa. Não sei se é por estar emprestado, mas por rendimento, verdade. Creio que justificaria outro completamente de acordo contigo. O início da segunda parte não mudou absolutamente nada. Eu esperava que o Rio Ave surgisse de forma diferente, com mais agressividade do ponto de vista defensivo, mas principalmente do ponto de vista ofensivo, porque na primeira parte só tem um remate do Clayton, foi um lance em que o Rio Ave buscou o Clayton na profundidade, mas estava coberto pela dupla de centrais do Benfica quando isso aconteceu. Depois o Rio Ave reentra no jogo claramente por 2 erros ofensivos por parte do Benfica, ou seja, por parte do Otamendi, que faz um mau passe para o Florentino, ainda que me pareça que o Florentino não estava a criar a melhor linha de passe para o seu colega de equipa, que permitiu que o Clayton arrancasse e depois tivesse que ser derrubado pelo Florentino. O golo do livre, a mim parece-me que a barreira está mal feita. Eu creio que o Trubin tem que melhorar esse aspecto. Eu creio, a bola até bate no Pavlidis, que era o último homem da barreira, mas havia mesmo espaço para atacar o poste mais distante do Trubin, e o Trubin não chegou claramente à bola. E depois o 2-2 é um novo erro ofensivo. É certo que o Florentino é médio defensivo, mas naquela altura era o último defesa da equipa do Rio Ave, do Benfica, e não pode partir para uma situação de 1 contra 1, sobretudo com um avançado com as características do Clayton, que é agressivo e que não teve qualquer receio de lhe roubar a bola e conseguir fazer o 2-2. E depois foi tal como disse há bocado, o facto do Benfica ter mudado as características e o perfil dos seus jogadores permitiu que o Rio Ave, também de forma completamente imberbe, consentisse 2 contra-ataques à equipa do Benfica. O primeiro resultou em gol, o segundo não resultou em gol porque a bola bateu no poste, e a vitória do Benfica é claramente justa, independentemente daqueles 10 minutos de pesadelo que o Benfica teve, porque na verdade na primeira parte, se o Benfica tivesse saído a ganhar 3-0, seria normalíssimo face àquilo que aconteceu no jogo. Deixa-me só acrescentar em relação às substituições e concordando com a ideia que o Rui apresentou, mas é preciso ver o lado do treinador ou o lado do plantel à disposição. É que o Benfica no banco normalmente não tem jogadores que permitam à equipa respirar com a bola, portanto das duas uma, ou não mexe na equipa e mantém ou arrasta um pouco os jogadores que estão em campo com essa capacidade, ou então quando mexer vai sempre tirar certo protagonismo e capacidade tática para ter a bola. Por isso, mais do que a leitura de Bruno Lage, acho que isso, e já falámos aqui várias vezes do tema, está muito mais relacionado com o plantel que Roger Schmidt deixou. Agora veremos o que vai ser feito nos próximos tempos, em termos de reconstrução ou não das opções.
E quando falamos de substituições no Benfica, temos obviamente que falar de uma que era quase forçada, que neste caso refiro-me a Tomás Araújo, que está aqui envolvido numa questão de gestão física, mas sugeria que deixássemos essa questão para mais à frente no episódio, quando falássemos sobre as escolhas de Roberto Acho que é boa ideia. Para a Seleção Nacional. Para já vamos ao Futebol Clube do Porto, onde o romântico Martin Anselmi deu finalmente provas de amor. O treinador argentino disse que o jogo contra o AVS foi o mais completo desde que chegou a Portugal. E Rui, pergunto se confirmas e se concordas com esta análise. A primeira parte claramente que sim, a segunda não, mas a primeira parte é claramente o melhor Futebol Clube Porto que vimos com Martin Anselmi. Eu creio, e olhando para o jogo, mesmo tendo mantido a estrutura com 3 defesas, com 3 centrais, mas no fundo o Eustáquio era um falso central, ou seja, assumiu bem o papel de livro e quando foi preciso saltar linhas, e nomeadamente aconteceu isso na segunda parte, estava confortável a esse nível. Depois o Futebol Clube Porto conseguiu juntar, se quisermos, o melhor quinteto de frente que tenha à sua disposição no apoio a Samu, ou seja, João Mário e Francisco Moura concederam sempre largura e foram muito importantes, mais do que em jogos anteriores, nessa perspectiva. O João Mário criou muito para as zonas de finalização, o próprio Francisco Moura também fez talvez o seu melhor jogo na era Anselmi e foi sobretudo decisivo depois no lance do 2-0, mas principalmente a capacidade que o Futebol Clube Porto teve para juntar Fábio Vieira, Rodrigo Mora e PP, muitas vezes nas entrelinhas no apoio a Samu, proporcionou ao Futebol Clube do Porto a melhor exibição que teve na primeira parte, porque tal como dissemos aqui já dezenas de vezes, ter Rodrigo Mora e Fábio Vieira juntos, com o Fábio Vieira a partir mais do centro-direita, faz com que o Futebol Clube Porto una os seus 2 jogadores mais criativos e que seja claramente uma equipa muito mais diferenciadora. Boa entrada do Futebol Clube Porto no jogo, não esquecer que o AVS tem a primeira grande oportunidade da partida, com o Diogo Costa a ser absolutamente decisivo numa situação de 1 contra 1 frente a Mercado, e problemas do Futebol Clube Porto aí nesse aspecto, na defesa das costas da última linha, naquele espaço entre a última linha e Diogo Costa, que Diogo Costa acabou por ser resolutivo. A partir daí o Futebol Clube Porto marcou o golo pelo Mora, cá está mais uma combinação pelo corredor direito, com o João Mário a ter um papel preponderante na forma como lança o seu colega de equipa na profundidade, que neste caso foi o PP. João Mário também dá soluções em zonas baixas, o que é muito interessante para o Porto, tendo um elemento capaz de ganhar aquele espaço. Sim, eu já percebi, e tu de certeza também, e o Francisco também, que nas redes sociais há grande polémica entre quem é que deve jogar entre João Mário e Martim Fernandes. Os 2 jogadores são bons, o João Mário foi ali um momento menos positivo. Mas e vão começando a coincidir. Exatamente. E agora, é óbvio que quando olhamos para uma exibição como a de sábado do João Mário, percebemos que o João Mário tem toda a capacidade para ser um lateral diferenciador, lateral ala neste caso, diferenciador. Agora, a avaliação do jogador vai muito mais para os problemas defensivos que tem em comparação com o Martim Fernandes, que é um jogador, digamos, mais equilibrado, mas o João Mário também faz coisas que o Martim não consegue fazer ofensivamente. Exatamente, e esse ponto, e nós estamos aí profundamente de acordo. Agora, jogar com o João Mário avançado interior direito em Braga é que para mim não tem qualquer cabimento. Depois do golo do Mora no aproveitamento do lance do PP, o Futebol Clube Porto podia ter construído um resultado muito robusto, ou seja, podia ter ido para o intervalo a ganhar por 3-0, bem Samu finalmente a conseguir envolver-se, mas eu creio que o facto de ter tido o Fábio Vieira, o Mora e o PP numa linha de apoio e também ter o jogo exterior sempre como solução para chegar às zonas de finalização beneficiou. É óbvio que se sente que o Samu não é o Samu do início de temporada, ou seja, era quase... Está a precisar de um golo, porque exatamente. Neste momento tem pressa para finalizar todos os lances. É que o Futebol Clube do Porto ainda não tinha vencido em casa em 2025. Falta ao Samu conseguir dar sequência também a esse lado positivo, ou seja, conseguir marcar o golo. Ele está claramente nervoso no momento da finalização, sente essa ansiedade pré-remate e pós-remate, e falta-lhe exatamente esse golo que tu falavas. A verdade é que teve 3 oportunidades claras para fazer mais um golo. Houve também a genialidade de juntar o Rodrigo Mora com o Fábio Vieira, e o Fábio Vieira, perto do intervalo, teve a oportunidade de fazer o 2-0, e seria justíssimo para o Futebol Clube do Porto que isso acontecesse. Destacar também que, apesar de tudo, o Ochoa também teve ali algumas intervenções que acabaram por salvar uma equipa do AVS que entrou no jogo de forma completamente descomprometida, ou seja,
esteja comprometida ofensivamente, a jogar de peito aberto, a querer jogar no campo todo, mas que tenha uma dupla de centrais que é muito difícil dar muitas garantias do ponto de vista do conforto defensivo à equipa, e a própria prova disso é a expulsão claramente disparatada do Nacho, e cá está mais um lance em que o Francisco Moura acabou por ter um papel decisivo no início da segunda parte, porque o jogo também não alterou o seu perfil até essa expulsão. Eu creio que a expulsão deu muito conforto à equipa do Futebol Clube do Porto, ou seja, a equipa do Futebol Clube do Porto sentiu-se claramente confortável no jogo, os padrões exibicionais, se quisermos, a nota artística que tínhamos visto na primeira parte não foi tão consistente na segunda parte, também porque o Moura e o PP jogaram este jogo quando não era provável que isso acontecesse, e óbvio, com as substituições dos dois jogadores, o Futebol Clube do Porto caiu. No entanto, conseguiu chegar e bem ao 2-0, cá está o papel importante do Francisco Moura no corredor esquerdo, a cruzar, e o Fábio Vieira com nova definição superlativa dentro da área, a conseguir fazer o 2-0. É certo que o Futebol Clube do Porto quis controlar o jogo a partir daí com bola, nem sempre o conseguiu de forma muito eficaz. É verdade que também teve oportunidades para dilatar o marcador, mas creio que a maior oportunidade até ao final do jogo pertenceu ao AVS, com a finalização do Gerson Rodrigues depois de um cruzamento do centro-direita, e cá está, Diogo Costa, 2 defesas, 2 intervenções absolutamente decisivas, e se é certo que nós aqui já dissemos que esta não é a melhor época de Diogo Costa, e está mais do que comprovado que não é, no jogo de sábado acabou por ter um papel também deliberativo, porque nas 2 grandes ocasiões do AVS acaba por fazer 2 defesas, do meu ponto de vista, muitíssimo boas, o que também é um bom sinal em termos de seleção nacional, mas isso falaremos mais à frente. Também notaste esta nota artística, Tomás, essencialmente na primeira parte? Claramente, e podemos olhar em primeiro lugar para o 11 apresentado. É um 11 muito mais digno para o Futebol Clube do Porto do que outros 11 titulares que a equipa já foi forçada a usar em função de lesões, ausências e por aí fora. Por isso, naturalmente o Porto, quando junta João Mário, que é um lateral muito criativo a atacar, Fábio Vieira, também com as marcações de PP, que ofereceram muita agressividade e criaram dúvida na defesa do AVS, com o Rodrigo Moura também a movimentar-se por dentro e a criar combinações. O Porto ganha um nível técnico e de imaginação completamente distinto. E depois, conseguindo muitas vezes entrar por dentro para libertar os laterais por fora, isso é visível no lance do 2-0, desde logo com o Francisco Moura a atacar em profundidade. A equipa fez o campo grande, o que nem sempre tem conseguido fazer, envolvendo muita gente no último terço, com os 2 laterais mais altos do que noutros momentos, menos dependente do que Samu. Samu foi alimentado, mas a equipa não dependeu minimamente de Samu para criar as oportunidades e para chegar à vitória. E depois, defensivamente, e até em termos de movimentação ofensiva, houve uma aproximação àquilo que Anselmi prometeu, que é uma flexibilidade estrutural para criar vantagens contra o posicionamento específico do adversário. Partindo muito a partir de Eustáquio, que voltou a ter o papel de líbero, mas o Porto pressionou em 4-4-2 muitas Sim. vezes, não pressionou com uma linha de 5, pressionou em 4-4-2, da mesma forma que ofensivamente Eustáquio muitas vezes se adiantava e permitia que a equipa tivesse uma progressão mais limpa. Portanto, a linha de 3 ou de 5 a defender não existiu muitas vezes na prática, por isso também deu para o Porto ser mais imponente, mais agressivo, mais controlador e, claro, com uma sociedade, particularmente no lado direito, que ajudou a equipa a ser mais próxima, diria, daquilo que Anselmi quererá fazer. E o desdobramento ofensivo em 3-1-5-1, que não é muito habitual, não vinha a ser muito habitual com Anselmi, acho que ajudou muito para a primeira parte que o Futebol Clube do Porto conseguiu executar diante do AVS. Mas a fazer cócegas ao Futebol Clube do Porto na luta pelo pódio, o Sporting Braga venceu o Farense com o gol de Gabriel Martínez, um jogador que se tem revelado taticamente preponderante para a equipa de Carlos Carvalhal. Também foi assim neste jogo, Tomás? Foi, Gabriel Martínez fez um ótimo jogo mais uma vez, além de estar no golo, ainda está noutros lances de desequilíbrio no corredor esquerdo, é um extremo ala muito versátil, não só pela disciplina defensiva e pela versatilidade que pode oferecer, baixando inclusive para uma linha de 5, mas também porque é um jogador forte num contra um, capaz de aparecer a finalizar, é um dos melhores reforços do Braga para esta temporada. Já agora o Rodrigo Salazar voltou, já não jogava como titular há muito tempo na equipa de Carlos Carvalhal, chegou até a falar-se de uma transferência que depois não se concretizou. Ele ter viajado para a Turquia para se integrar no estágio do Zenit. É, exatamente, mas acabou por ficar e, portanto, é um jogador que tem de ser reintegrado naturalmente. O Braga não fez uma exibição nada positiva, pelo contrário. Aliás, a equipa tem tido muitos resultados melhores do que as exibições indicariam. O Farense falhou algumas oportunidades, sendo que Ornichek está em
bom plano na baliza bracarense, é um guarda-redes que facilmente vai assegurar a sucessão de Mateus, defendeu vários remates perigosos, em particular do Rony Lopes. Sem dúvida. Em particular de Rony Lopes, que fez, desde que regressou a Portugal, a melhor exibição de longe, causando muitos desequilíbrios no lado direito. Também com a mobilidade de Rui Costa. O Tosé Marreco mudou, juntou 4 homens de ataque e claramente criou problemas ao Braga, seja pelo entendimento entre Rui Costa e Tomané, seja também pela agressividade a partir das faixas, sobretudo de Rony Lopes, também com Pastor a adiantar-se no corredor direito. Mas é uma equipa que sofre facilmente, ou seja, muitas vezes os adversários não precisam de muitas oportunidades, porque há um momento de desorganização fatal para esta equipa algarvia, que se o Braga venceu com alguma dose de felicidade, o contrário aplica-se ao Farense, falta de eficácia ou de aproveitamento ofensivo, e depois o castigo na baliza contrária. Gabriel Martínez em bom plano, insisto nessa ideia. E já agora também a nota de destaque para Ruben Furtado, outro menino do Braga que já tinha mostrado talento por diversas vezes, inclusive na Youth League. É um extremo muito irreverente, condução de bola. Sem Guimarães, curiosamente, ao serviço do Vitória. Também. É um jogador que joga facilmente com os 2 pés, tem esta personalidade muito irreverente, e na ausência de Roger, é interessante, claro, que possa ter alguns minutos nesta equipa de Carlos Carvalhal. Está inclusive no lance do golo, embora não seja uma das figuras-chave. O Vítor Gomes joga por dentro. E tem o 2-0 nos pés. É uma grande defesa do Ricardo Velho também. Sim, finalização pouco competente. Exatamente. Rui, o que retiras deste jogo? É exatamente aquilo que o Tomás disse, ou seja, uma exibição muito pouco convincente do Sporting de Braga, esperava claramente mais. Fiquei algo surpreendido com a mudança de estrutura na equipa do Farense, reforçar até a ideia que Tosé Marreco estava muito convencido com a sua organização defensiva, com 3 defesas centrais e muitas vezes formando uma linha de 5. A verdade é que mudou, e acho que tinha que mudar. Do meu ponto de vista, mesmo assim, não fez as melhores opções a nível da linha defensiva. Agora, olhando para aquilo que foi um jogo em que a equipa do Farense teve todas as oportunidades para conseguir colocar-se em vantagem. O Rony Lopes fez um jogo transcendente, e eu volto a frisar, já disse aqui mais do que uma vez, que o jogador que pode fazer a diferença na equipa do Farense para conseguir que o Farense se aproxime pelo menos da zona de play-off é claramente o Rony Lopes. Creio que a postura ultra-ofensiva, se quisermos, da equipa do Farense tinha que ter dado outros proveitos em termos de eficácia ofensiva, e aí mérito ao Tosé Marreco por não ter tido qualquer medo da equipa do Sporting de Braga e ter querido encostar em alguns momentos o Sporting de Braga às cordas. Agora, isto tem um preço, ou seja, o Sporting de Braga teve espaço em campo aberto para criar desequilíbrios, voltamos a ver problemas na definição da última linha por parte do Farense, e a capacidade que o Gabriel Martínez teve para fazer aquilo que quis a partir do corredor esquerdo, sobretudo a partir do momento em que se fixou mais nesse corredor. O Gabriel acaba por marcar o 1-0 aproveitando uma jogada vinda do corredor contrário, mas depois cria mais 2 jogadas que podiam ter valido ao Sporting de Braga golos a partir de desequilíbrios individuais no corredor esquerdo, e em que sentiu que, por exemplo, a zona central da defesa do Sporting de Farense não estava a proteger minimamente bem as finalizações da equipa adversária, e tal como o Tomás disse há bocado, o Ruben Furtado, por exemplo, na última grande oportunidade do jogo, podia ter feito 2-0. Foi um resultado muito castigador para a equipa do Farense, que continua assim muito longe ainda da zona de play-off e vai ter que correr muito para conseguir chegar a essa zona, mas tem qualidade no plantel para o conseguir. Creio que a equipa melhora com Ângelo Neto a médio centro, e foi uma boa notícia para a equipa do Tosé Marreco ter o Ângelo Neto de regresso à equipa depois de uma lesão longa, e a resposta que deu foi positiva. O Sporting de Braga vai ter que crescer para continuar na luta pelo 3º lugar. Veremos o efeito Salazar para este, se quisermos, eu chamo o último terço de temporada, é um bocadinho menos que isso, mas o melhor Salazar, que ainda não apareceu nunca esta temporada, pode ajudar o Sporting de Braga a catapultar-se para um tipo de futebol mais incisivo, se quisermos, nesta última parte de temporada, até porque pode jogar mais recuado e permitir juntar o Garbi, que foi a ausência deste jogo, com o Ricardo Horta e com o Gabriel Martínez no apoio ao ponta de lança, e eu creio que a lesão do Fran Navarro provavelmente vai levar a que o El Ozani jogue mais vezes. Esperemos, obviamente, que não seja nada de grave com o Fran Navarro, mas a verdade é que o Sporting de Braga tinha condições para ter feito uma exibição muito melhor em Faro. Não conseguiu, mas conseguiu os 3 pontos e mantém-se na luta pelo 3º lugar com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto, e creio que esse era o principal objetivo de Carvalhal.
Avançamos agora para as nossas rúbricas. Na Revienga destacamos o Vitória, que reagiu à eliminação da Liga Conferência com um triunfo frente ao Estrela. É inegável que a equipa de Luís Freire passou mal com o talento de Isco e Antony, a meio da semana contra o Betis, mas Rui, persiste uma matriz que vai permitir aos conquistadores serem competitivos até ao final da época em termos Sim, internos. e apesar de estarem atrás do Santa Clara, há uma diferença de qualidade exibicional entre as duas equipas muito, muito grande. O Santa Clara é uma equipa que se baseia na organização defensiva, em busca de contra-ataques, e tem aliás, tem dois jogadores, o Gabriel e o Vinícius, que são claramente desequilibradores nesse momento, mas o Gabriel, no meu ponto de vista, num plano acima ainda do Vinícius, mas é uma equipa que pratica depois muito antijogo para conseguir almejar os seus resultados, e o facto desta vitória em Barcelos acaba também por ajudar a superar um período de clara quebra da equipa. Agora, é uma equipa muito forte do ponto de vista físico, uma equipa muito difícil de ultrapassar, mas o Vitória tem argumentos do ponto de vista individual e coletivo, do ponto de vista ofensivo, que a equipa do Santa Clara não consegue ter. O jogo diante do Betis fica claramente marcado, do meu ponto de vista, pelo medo cénico dos jogadores do Vitória face àquilo que era a pressão que vinha de fora das quatro linhas, porque não há ambiente como o de Guimarães, se excluirmos obviamente os três grandes, mas em alguns momentos o ambiente do Vitória é superior àquele que se sente no campo dos três grandes, até pelo tipo de adepto que hoje em dia tem possibilidade de ir ao futebol, e a verdade é que a equipa do Vitória entrou claramente a tremer no jogo diante do Betis e pagou caro, como as exibições esdrúxulas, quer do Isco, que está nos 4 golos, quer do Antony, que está pelo menos em 3, e depois, obviamente, com a forma como o Bakambu, por exemplo, no primeiro golo, ultrapassa o Borevkovic de forma absurda, com uma abordagem absurda do jogador croata. O foco do Vitória daqui para a frente terá de ser claramente melhorar o nível do setor defensivo. Desde logo, recordando que a equipa jogou há algum tempo com 3 centrais, com os diversos treinadores, precisamente para responder a alguma falta de qualidade individual em geral. Verdade, mas sobretudo salientar que, apesar do meu ponto de vista, a melhor dupla de defesas centrais do Vitória ser o Óscar Rivas com o Filipe Relvas, o facto do Filipe Relvas ontem ter jogado diante do Estrela da Amadora junto com o Borevkovic já elevou a qualidade individual do... E o Everton também melhor do que Maga, completamente de acordo. em termos de qualidade ofensiva. Não só, eu acho que apesar de tudo ainda é capaz de defender melhor do que o Maga. Agora, do ponto de vista ofensivo, oferece coisas que o Maga não consegue oferecer, e mesmo em relação ao Bruno Gaspar, que regressa agora de lesão, eu creio que o Everton pode acrescentar mais do ponto de vista ofensivo, porque é um jogador claramente desequilibrador, e no próprio jogo contra o Betis, aliás, se quisermos, nos 2 jogos contra o Betis, teve movimentos interiores extremamente interessantes que não conseguimos ver nos outros laterais, e curiosamente até no jogo diante do Betis, agora em Guimarães, acabou por ser substituído ao intervalo, e creio que isso acabou por ser determinante para depois, não sendo titular no jogo de ontem, ter entrado e ter depois mostrado capacidade para fazer a diferença. Depois, há um aspecto que me parece essencial e creio que pode ser decisivo nesta luta pelo 5º lugar, é a qualidade do meio-campo da equipa do Vitória. O Vitória tem um triângulo, que é um triângulo muitíssimo bom, formado pelo Tomás Andal, pelo Tiago Silva e pelo João Mendes, mas se for preciso lançar o Samu, lança o Samu, e o Samu é um dos melhores jogadores no jogo de ontem diante do Estrela da Amadora, e ainda há Benny Mukendi, que partiu claramente numa posição desfavorável, porque entrou numa equipa já montada, mas que é um jogador que tem qualidade também para jogar nesta equipa do Vitória. E depois houve a capacidade também por parte do Luís Freire de ser sagaz, ou seja, retirou os extremos que foram titulares na partida diante do Betis, colocou o Telmar Canjo e Vando Félix a partir dos corredores laterais diante do Estrela da Amadora, e sobretudo Telmar Canjo tem uma exibição também muitíssimo positiva, a criar desequilíbrios, a vir para dentro, a buscar zonas de remate, a procurar assistências para zonas de finalização, e nós aqui já o criticamos, mas ultimamente temos elogiado, porque merece todos os elogios, é o trabalho que o Nelson Oliveira faz como referência ofensiva. Pode ter dificuldades em zona de finalização para definir da melhor maneira, mas é um jogador claramente que trabalha imenso para a equipa, tem um jogo de costas para a baliza extremamente interessante, também consegue virar-se e criar desequilíbrios, mas sobretudo é um jogador que consegue combinar quer com os médios, quer com os extremos de forma extremamente sagaz, e proporciona-lhes melhores situações para finalizar. Um lance muito importante do jogo, e que é
é capital claramente para aquilo que aconteceu, foi a capacidade que o Vitória teve para desembrulhar o jogo de forma rápida, através de um lance de bola parada, com o Tomás Andal numa segunda bola a conseguir fazer o 1-0. Viu-se muito pouco da equipa do Estrela da Amadora, acusou muito o golo inicial, e a verdade é que só na parte final, já com Kikas a jogar como a referência ofensiva de apoio ao Chico Banza, a atacar a profundidade, é que conseguiu criar alguns problemas para a equipa do Vitória, mas a verdade é que é uma vitória absolutamente imaculada do Vitória sobre a equipa do Estrela da Amadora, com uma superioridade que até poderia ter permitido conseguir outros números. Em relação ao Estrela da Amadora, continua naquela luta na zona de play-off, onde estão 3 equipas neste momento empatadas, ainda que o Gil Vicente tenha menos um jogo, mas é um jogo de elevadíssimo grau de dificuldade. A equipa do Estrela precisa de melhorar claramente a consistência defensiva, porque continua também a cometer erros garrafais que permitem aos adversários depois ter oportunidades de golo bastante fáceis para chegar à zona de finalização. Nota para a ótima exibição do João Costa, que até ao momento, dos vários guarda-redes que o Estrela da Amadora utilizou esta temporada, parece-me o mais diferenciador. No Teatro dos Sonhos, o destaque internacional desta semana vai para a final da Taça da Liga Inglesa. O Newcastle conquistou o troféu diante do Liverpool e chegou a um grande título doméstico 70 anos depois. Mas os donos sauditas do clube recolhem aqui frutos do investimento que têm feito. Sim, é verdade, e esse processo acabou por ser difícil e sempre um pouco obscuro, já se sabe como funciona, e podemos olhar para esse lado imediatista e até fácil que supostamente iria surgir com o dinheiro saudita. A verdade é que, olhando para o projeto desportivo, deixando as questões extracampo para outras alturas, o Newcastle não é de todo um projeto megalómano, antes pelo contrário, é uma equipa que tem tido um crescimento muito estruturado, muito sustentado, com reforços relativamente criteriosos, sem contratar estrelas feitas. São jogadores ainda com margem de progressão, e há vários exemplos disso mesmo. O Bruno Guimarães, que levantou a taça como capitão em Wembley, e é um fantástico médio. O Isaac, obviamente, é o caso mais destacável, porque é um dos melhores avançados da atualidade, um dos melhores jogadores da Premier League também. É um avançado que faz tudo, é o 9,5 se quisermos, um jogador que tanto baixa para ligar, como consegue atacar os corredores, como também melhorou a finalização, e portanto nesta altura é um jogador absolutamente imparável, e não sei ao certo se alguém conseguirá tirá-lo do Newcastle. Tenho algumas dúvidas, porque já se falam em valores ali a rondar os 150 milhões de euros. Portanto, nesta fase é muito complicado. É coisa fácil. Não é coisa fácil, e juntando tudo isto, esta qualidade de jogadores que foram aparecendo, é um clube que ainda preserva um espírito comunitário e de outras alturas do futebol inglês, que é de elogiar desde logo o estilo futebolístico da equipa. O Eddie Howe, que é um treinador inglês, que fez um trajeto de ascensão no Bournemouth, joga da mesma forma desde que chegou, ou seja, com um 4-3-3 muito pressionante, uma equipa que procura o jogo exterior para desequilibrar com cruzamentos, e aí tem jogadores fantásticos, o Trippier, o Tino Livramento também, o Lewis Hall, que até está alucinado, mas é um lateral esquerdo de enorme qualidade, com um meio campo do mais combativo que há no futebol europeu. O Tonali, que era comparado com o Pirlo quando apareceu, mas é muito mais um misto de Pirlo e de Gattuso do que propriamente um Pirlo puro. Depois o Bruno Guimarães, que eu diria que acaba por ser moldado pelo estilo do Newcastle e da Premier League. Já não vai ser, se calhar, aquele médio muitíssimo elegante, que se calhar até jogaria numa das principais equipas do futebol europeu, mas é um jogador que mistura a agressividade, por vezes até em excesso, e isto é extensível aos 3 médios dos Magpies, com uma qualidade técnica e no passe. E o Joelinton, que acaba por ser o espírito da equipa, por um lado, mas também um mérito de treinador, porque era um ponta de lança, se bem se lembram, e foi transformado no médio interior, que é um autêntico comboio, varre tudo. Não tem um talento propriamente diferenciador, mas é um jogador que, em termos de combatividade e energia, está sempre ao mais alto nível. Podemos também juntar o Anthony Gordon, que forma uma dupla sensacional com o Alexander Isak. No fundo, a ideia de jogo do treinador tem intérpretes que acabam por cruzar perfeitamente, e o Newcastle, neste momento, é uma equipa que pode terminar em lugares de Champions, novamente, que tem
neste momento a capacidade de interromper um jejum de 70 anos, e Isso as é imagens brutal. são todas elas fantásticas. E já agora, com o tal lado emocional, todos já vimos a história do Dan Burn, que é adepto do Newcastle, foi dispensado quando era novo, era guarda-redes e perdeu um dedo na altura num acidente em casa, e depois consegue estar com a equipa numa final, num título importante para toda a gente, e marcar um dos golos. Portanto, é E absolutamente convocado para a seleção inglesa também. Verdade. convocado para a seleção inglesa. Acabou por Portanto, ser o uma homem do história jogo, de não é? superação e de ligação ao clube. Já agora uma última nota, porque é sempre destacável, sobretudo para contrariar a cultura que temos em Portugal. O Elliot Anderson, que era um jogador do Newcastle e que agora está no Nottingham Forest, foi ver a final como adepto do Newcastle para o meio dos adeptos do Newcastle, e basta comparar realidades para se perceber o que iria Se fosse acontecer em se Portugal, isso estava tudo porventura fosse em Portugal. Portanto, vale a pena reter Claro essa que sim. história. E relembrar também que na época passada o Liverpool conquistou este mesmo troféu com alguns jogadores ainda em ascensão. Foi um grande momento para a despedida de Klopp. Terminamos o episódio desta semana a falar da seleção nacional. Roberto Martínez anunciou a lista de jogadores para os quartos de final da Liga das Nações contra a Dinamarca. Não creio que Rui tenhas ficado propriamente de boquiaberto com nenhum nome referido pelo técnico espanhol, mas há aqui algumas questões relacionadas, por exemplo, com Giovanni Kenda, que ainda procura fazer a sua estreia e que neste momento, e é um tema que vocês querem abordar, está envolvido num processo de transferência que parece que já está bastante avançado para o Chelsea. Há também a questão de Tomás Araújo, que se viu aqui envolvido num certo problema comunicacional em termos daquilo que é a sua gestão física, e há a possibilidade de vermos uma aposta numa dupla que Roberto Martínez aprecia, que é João Neves e Vitinha. O que é que gostavas de destacar nesta convocatória do técnico espanhol? Achei impressionante a lata de Roberto Martínez a dizer que inventou a dupla João Neves e Vitinha. Ele utilizou-a realmente num particular, mas no europeu mostrou que acreditava imenso na dupla. Aliás, se quiser, nem sequer falar em dupla, falar a nível individual, foi um bocado difícil ele perceber que o Vitinha tinha que ser titular. E reparemos que depois que nos restantes jogos da Liga das Nações também vimos o João Neves e o Vitinha a jogarem muitas vezes juntos. Então, para ter o crédito que Roberto Martínez quis dar, acho que foi um momento verdadeiramente inaudito, mais um por parte do selecionador nacional. Obviamente estava a ser irónico, o mérito todo do sucesso desta dupla do João Neves e do Vitinha passa por dois aspectos essenciais: é a qualidade individual dos dois jogadores e, sobretudo, a qualidade que Luís Henrique mostrou a juntá-los, e a crença nessa aposta, porque é um treinador inteligente e que acabou por redundar em excelentes resultados para o Paris Saint-Germain, como se tem visto. Depois, dizer-te que em relação à questão do Tomás Araújo, houve obviamente mais um delírio comunicacional por parte do selecionador nacional. Se ouvíssemos a conferência de imprensa do Roberto Martínez, pensaríamos obviamente que o Tomás Araújo nunca iria jogar em Vila do Conde. Depois daquela lenga-lenga entre a lesão crónica e o problema físico, acho que dispensa muitos mais comentários, porque o que é curioso é que a expressão em espanhol é exatamente igual à expressão em português. Exatamente, por isso acho que nem vale a pena comentar. Em relação à convocatória do Kenda, eu sinceramente estou de acordo. É certo que o Kenda não está no seu melhor momento de forma, porque acusa um desgaste enorme. Agora, a minha questão é, se é para levar o Kenda para não fazer nenhum minuto de utilização nos dois jogos com a Dinamarca, como aconteceu na convocatória de novembro, mais valia deixar o Kenda no Sporting e poder até ter uns dias de férias extra, porque acho que o jogador merece, face àquilo que tem sido a temporada do Sporting, que tem sido uma temporada muito exaustiva para os jogadores que não se lesionaram, e o Kenda é um exemplo disso. Agora, tem que voltar a novembro, e acho que o Kenda naquela altura tinha que ser utilizado, nem que fosse 10, 15 minutos numa das partidas, até porque estava em causa uma questão de um recorde. Eu não ligo nenhuma a isso, mas os jogadores hoje em dia ligam, e a própria chamada do Kenda acabou por redundar, se quisermos, num momento triste para o jogador, porque não teve a oportunidade de ser lançado naquele momento, e havia mais do que condições para ser lançado, porque o apuramento já estava mais do que garantido. Agora, em
em relação à eliminatória com a Dinamarca, ainda não temos nenhuma grande prova daquilo que será ou poderá ser o jogo, até porque o Brian Priske entrou só nos últimos 2 jogos da equipa da Dinamarca, claramente uma aposta num 4-3-3, mas vimos uma Dinamarca diante da Espanha em casa com uma ideia ultra defensiva, com 3 médios de características claramente defensivas, e depois com o Eriksen a jogar como um falso extremo a vir muito para o espaço interior, e depois no jogo a seguir na Sérvia, que acaba empatado, uma equipa completamente diferente, um 4-3-3 claramente ofensivo, muito ao encontro daquilo que é o Brian Priske como treinador e que tinha mostrado no Anderlecht, com o médio mais fixo, 2 médios interiores ofensivos, no caso o Eriksen e o Damsgaard, e depois 3 avançados, um extremo, o Isaacsen a partir da direita, o Poulsen como falso extremo, a jogar, a aparecer muitas vezes como segundo avançado no apoio, naquele jogo que foi ao Dolberg, que, como se sabe, será uma das baixas da equipa para esta partida. Veremos se haverá confiança em Højlund, porque Højlund foi titular diante da Espanha e depois acabou por não ser opção no jogo seguinte. Mas acredito que Portugal, independentemente das dificuldades que Roberto Martínez irá expor na conferência de imprensa de quarta-feira, provavelmente colocando a Dinamarca num patamar futebolístico de primeiro nível, quer europeu, quer mundial, como é seu timbre, para mostrar que nós só jogamos contra adversários de elevadíssimo grau de dificuldade. A verdade é que Portugal tem que ser favorito não só a passar à fase final da Liga das Nações, como a ganhar os 2 jogos. Tomás, Giovanni Kenda terá a oportunidade para defrontar a Dinamarca e estrear-se pela seleção no momento em que vai lançando a sua carreira, segundo aquilo que se prevê? Acho muito estranho que isso não aconteça, até porque, até ver, à hora que estamos a gravar, não se sabe se Bernardo Silva sequer está em condições de ser utilizado. Portanto, eu acho que há bastantes dúvidas em relação ao lado direito do ataque de Portugal. Também depende muito do lateral utilizado, se for Diogo Dalot ou Nelson Semedo. Nelson Semedo, um jogador mais capaz de explorar o corredor. Diogo Dalot, neste momento, um jogador mais de desmarcações interiores do que outra coisa. E isso também afeta, claro, a compatibilidade com o extremo. Pode ser, repito, não sei a questão física de Bernardo Silva, portanto pode ser Trincão, pode ser Kenda, pode ser Pedro Neto, pode ser Conceição, há muitas opções. Eu diria que à esquerda, enfim, pelo menos num cenário de primeiro jogo, jogarão Nuno Mendes e Rafael Leão. À direita ficam mais dúvidas, já agora todos queremos ver, e era mais do que justificável, um trio Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes no meio campo. Vamos ver se isso vai acontecer. Depois há 2 tópicos que eu acho que merecem discussão. O primeiro é Tomás Araújo. Isto não é um clube, não há gestão, portanto é tão simples como ou o jogador está lesionado e não vai, ou o jogador não está lesionado e vai. No limite, há a possibilidade do jogador ser avaliado em contexto de seleção, quiçá ser dispensado depois do primeiro jogo, porque também poderia existir essa solução. Não pode haver, obviamente, esta falta de transparência em relação ao sucedido, e um jogador que não é convocado porque está, enfim, em más condições físicas, aparece a titular no respectivo clube na jornada seguinte do campeonato. E alinhas na teoria de que o facto de ter estado a jogar a lateral direito no Benfica possa eventualmente ter prejudicado o jogador naquilo que é uma possível convocatória para a seleção? Acho que não, acho que o Roberto Martínez iria chamar o Tomás Araújo com outras garantias. Agora, repito, isto não é um clube, e a seleção nacional deve ser, já se perdeu isso há muito tempo, mas deve ser ao máximo uma representação do futebol do país, das pessoas do país, e portanto é importante que haja uma transparência e um equilíbrio que não pode ser o selecionador nacional a definir. E entenda-se, o Tomás Araújo, mais uma vez, esteve em jogo, portanto o limite mínimo que se exigia era que fosse à seleção nacional, e depois que houvesse uma avaliação, pelo menos mesmo que fosse dispensado hoje, física do jogador. Mesmo que fosse dispensado hoje. Exatamente, já seria bem diferente do que nem sequer ser convocado por gestão de sobrecarga. E mais uma vez ele mete-se em assuntos de clubes, ele não tem que se meter em assuntos de clubes, ele não tem que dizer que o jogador tem uma lesão crónica ou que o jogador que afinal não era uma lesão crónica e que o jogador estava lesionado, e depois o jogador aparece 2 dias depois a titular em Vila de Conde. É algo que não faz o mínimo sentido mesmo. Estou completamente de acordo contigo. Exatamente. Nesse aspecto também. O outro tema é paralelo à seleção, estou a falar da transferência de Giovanni Kenda, e
pelo que fui ouvindo e lendo, acho que pouca gente considerou o negócio como positivo. E estamos a falar de um negócio de 50 milhões de euros, e este é um fenómeno também que me parece muito curioso na bolha do futebol português, é que já consideramos negócios de 50 e 60 milhões de euros como se fossem pevidos, e de facto a sobrevalorização do futebol português, da Liga Portuguesa, não deixa de ser extraordinária. Verdade. Posto isto, obviamente o Giovanni Quenda não vai para uma transferência bombástica, são 50, poderiam perfeitamente noutro cenário ser 60 ou 65. Acho que o grande lapso ou perda do Sporting, obviamente não temos ainda as informações oficiais, mas teoricamente serão à volta de 50 milhões de euros, sem qualquer objetivo adicional ou sem qualquer percentagem de futura venda, e acho que aí o Sporting poderia e deveria ter garantido alguma contrapartida futura, até porque é um jogador altamente jovem que vai ter um processo até invulgar. É normal nos jogadores sul-americanos ficarem mais um ano nos clubes de origem, não é muito normal no futebol português, e isso acho que pode também ter pesado aqui. Eu creio que isso foi uma cartada do Chelsea para libertar exatamente aquilo que estavas a dizer há pouco, com toda a razão. É, exatamente. E depois há outro fator, é que o Essugo vai no bolo, portanto o negócio anda ali à volta dos 75, 73, enfim, mais coisa, menos coisa, milhões de euros, e não deixa de ser um negócio muito significativo para o Sporting neste bolo. Repito, claro que o Giovanni Quenda na próxima temporada podia acrescer ao valor mais 10 ou 15 milhões, mas o ponto de partida deste raciocínio, e volta ao início da argumentação, é que muito dificilmente um jogador do futebol português vale 80 ou 90 milhões de euros. Mesmo. Isso não é real. Pode acontecer pontualmente, mas não é a realidade. Por isso, e estamos a falar de um jogador que ainda não completou os 18 anos. Um jogador de 19, 20 anos normalmente tem uma capacidade de mostrar ao clube comprador uma versão mais próxima do final, o que não acontece com um jogador de 16, 17, 18 anos. Por exemplo, o Estevão, a quem todos reconhecemos um enorme talento, e independentemente aqui do patamar competitivo, o Estevão dá mais margem de erro do que um jogador da mesma craveira que tenha 19 anos. Este processo de desenvolvimento, de maturação dos jogadores, nem sempre é tão linear, e por isso acho que uma venda de 50 milhões de euros, podendo ser maior, repito, não é minimamente horrível ou absurdo, ou adjetivos que eu tenho visto aí nos últimos tempos. Para reforçar a tua ideia, Tomás, é que o facto de ele ficar mais um ano no Sporting, que ficaria se o Sporting mantivesse o jogador como seu jogador, iria permitir essa valorização que dizes, porque acredito perfeitamente que o Quenda, tal como dizias há pouco, poderia chegar claramente a uma verba entre os 65. E já agora, eu sou obviamente um defensor da formação e da identificação dos clubes com aquilo que formam, mas é que no caso do Sporting nem dá para dizer que o clube não aproveite muitos jogadores da formação. Basta olhar para o plantel, os jogadores mais velhos como o Ricardo Jogai, o Eduardo Quaresma, o Daniel Bragança, e aqueles todos que vão aparecendo agora, uns com mais qualidade, outros com menos, mas por exemplo o João Simões, que fez um trajeto também de ascensão até à primeira equipa. Portanto não é que o Sporting esteja a desperdiçar puramente o talento da casa. E salientar também um aspecto, porque é importante em relação àquilo que falavas, é que o Quenda sairá por volta dos 50, 51 milhões de euros, que é metade da sua cláusula de rescisão, e o Essugo, que tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões, creio, sai por 22 milhões, o que eu creio que é um jackpot, claro, para o Sporting, porque se tinha percebido, obviamente, por aquilo que tinha acontecido, quer no final da época passada, ou mesmo durante toda a época passada, e na aposta que foi para o início da época, que não era um jogador que iria contar alguma vez para o Ruben Amorim, isto na minha opinião. E podendo aplicar, por exemplo, o raciocínio ao negócio de João Neves, que é um negócio também recente e que deu que falar, talvez seja das poucas pessoas que considera que o negócio foi aceitável. Não é um negócio extraordinário, claro que poderia ir sempre por mais 10, mais 15, mas dificilmente alguém chega a Portugal e paga 85, 90 milhões por qualquer jogador. E depois o que aconteceu com o João Félix é que não paga mesmo. E por exemplo, o Gyökeres, que será um jogador que acredito que vai sair no final da temporada, muito dificilmente sairá pelos 100 milhões da cláusula de rescisão. Provavelmente aí sim podemos falar de um jogador que sairá algures entre os 75 e os 85 milhões, provavelmente. E esse é um aspecto importante, mas tu tocaste num ponto importante, é que muitas vezes a nossa liga é maltratada e temos jogos realmente que são soporíferos e que são muito difíceis de ver completos, aquela parte e esta jornada então, com jogos à mesma hora, foi muito útil nesse aspecto, que é aquela parte que nos permite ver o jogo, só aquilo que aconteceu dentro do jogo, dá para perceber que com jogos em que se joga 40, 45 minutos,
é difícil valorizar jogadores, mas a verdade é que a Liga Portuguesa conseguiu esse aspecto, e recordar que um jogador como o Morigban saiu neste mercado de inverno por 5, 6 milhões, e os negócios que o Vitória fez, por exemplo, entre muitos outros, permitem a valorização dos jogadores, porque aqui há realmente talento. Muitas vezes não é aproveitado, e esse aspecto é que é claramente negativo. Sobre a tua pergunta, Francisco, sobre a tua pergunta, que depois acabei por não responder, é impossível pensarmos daquilo que será o Chelsea daqui a 1 ano e meio, se calhar nem daqui a meio ano sabemos o que é que será o Chelsea. Agora, um jogador com as características do Giovanni Kenda, daqui a 1 ano e meio, será jogador para lutar pela titularidade na equipa do Chelsea, mantendo uma carreira normal, em que continuará a jogar sempre como titular, e se não tiver lesões, eu creio que será esse o futuro do Kenda, mas concordo com o Tomás, eu creio que o Sporting podia esperar mais 1, 2 anos, mas não concordo que seja um negócio ruinoso para o Sporting, de maneira nenhuma. Aliás, até porque provavelmente os 22 milhões do Essugo serão sobrevalorizados para chegar a atingir essa verba dos 73 milhões. Só relembrar que Portugal joga em Copenhaga na quinta-feira e recebe a Dinamarca em Alvalade no domingo, jogos que depois analisaremos mais tarde neste podcast. O nosso episódio de hoje fica por aqui. Lembrar que connosco na Sonoplastia esteve o Tomás Delfim. Desejamos aos nossos ouvintes uma boa semana. Até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.